Sabadão com rodadas da Premier League, Campeonato Italiano, Espanhol e Alemão. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Ótimo final de semana, Sabadão está chegando e muitos jogos interessantes aí pelo velho continente. Vamos analisar os principais deles. A partir de agora eu terei a ajuda de Matheus Montenegro, que conhece bastante aí o velho continente, não é isso, Matheus Montenegro? Eu defino bastante. Tudo é uma questão de ponto de... Quantos países você conhece da Europa? Alguns. Eu não gosto de ficar falando sobre ele. Vamos falar dos times e dos jogos que a gente tem para falar, né? Temos 6 confrontos aí deste sabadão a destacar, 4 competições, tá? Premier League, Série A italiana, Bundesliga e La Liga, agora para você, apostador. Vamos lá, começando na Alemanha, Bundesliga, ou Bundesliga, né? Também conhecido. Sábado, 11h30 da manhã, tem Freiburg e Bayern de Munique lá no Europa Park. Perfeito, já fui lá em Freiburg. Sensacional. Boa. Por isso que eu digo. Sim. Você conhece bastante o velho continente. A pessoa que foi em Freiburg, a pessoa conhece bastante. Ah, mas é belíssima. A região ali da Floresta Negra alemã. Floresta boa, muito bem. Gostou? Gostei. Agora vamos para o nosso aplicativo do Game Arena? Que vai pintar agora na tela e tem um QR Code aqui. Esse QR Code ele não está aqui à toa. Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o aplicativo do Game Arena para poder se embasar, ter acesso a estatísticas e informações das principais competições e também das que não são principais, né? Tudo que é jogo está lá no aplicativo do Game Arena, beleza? Retrospecto recente do Bayern de Munique, 80% de aproveitamento, vem de uma derrota na Champions League, a gente vai detalhar melhor logo mais. O Freiburg não vive um momento tão bom assim, só ganhou 2 dos últimos 5 jogos que disputou e perdeu os outros 3. Né? No Campeonato Alemão, Bayern de Munique líder isolado, 4 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Bayer Leverkusen, atual campeão invicto, né, o Leverkusen. E o Freiburg tá ali, velho, sonhando com uma vaga em competição europeia. É um time que normalmente tá meio que nesse limbo aí de meio de tabela, sonhando com uma vaguinha em competição europeia, dificilmente briga para não cair. E agora tá aí em oitavo, 27 pontos, tá só um ponto atrás do Mainz, que é o time que fecha aí o G6, que qualifica para competições europeias. Muito bem, vamos para os confrontos recentes aí das equipes, né, começando pelo time alvinegro do Freiburg. O momento recente é ruim, tá? Que perdeu do Stuttgart, né? 4-0, goleada. Antes disso, tomou 4 do Eintracht Frankfurt, fora de casa também. Aí no último jogo em casa, venceu o Rostenkiel, tudo bem, Rostenkiel é a lanterna, né? 3-2, tomou 5 do Bayer Leverkusen, então se você já percebe, né? Quando ele pegou equipes um pouco mais fortes, né? Equipes da parte de cima, ele sofreu goleadas, não é que ele perdeu, ele sofreu goleadas. Aí teve uma boa vitória contra o Wolfsburg, mas, enfim... Eliminado para o Arminia Bielefeld, que, salvo engano, eu não sei se é da segunda ou terceira divisão, né, mas não é da Bundesliga, lá na DFB Pokal, que é a Copa Alemã. E o que eu gostaria de destacar aí de negativo do Freiburg é absurdo como o sistema defensivo não veio funcionando, tá? O último jogo que ele não sofreu gol, eu vou até desconsiderar esse amistoso aí contra o Karlsruhe, foi contra o Union Berlin lá no dia 8 de novembro, tá? De lá pra cá, a partir desse jogo aqui contra o Borussia, ó, vocês podem observar que ele sofreu gol em todos os jogos, é uma sequência de 8 partidas consecutivas levando gol. E outro ponto interessante, nas últimas 5, ele sofreu pelo menos 2, até mesmo nas vitórias, né? Contra Holstein-Kiel e Wolfsburg, ele sofreu 2 gols. Então, assim, sistema defensivo do Freiburg deixando muito a desejar aí nesse retrospecto recente. Muito bem, vamos pro Bayern, né? Que nesse meio de semana teve uma derrota surpreendente, né? Essa aí matou 3-0 pro Feyenoord, fora de casa, tudo bem, mas não balançou nem as redes. Pois é, ninguém esperava a equipe do Bayern de Munique. E o Feyenoord era uma das defesas até que é bem vazada na Liga dos Campeões, e o Bayern não balançou as redes, mas antes vinha bem, né? Várias vitórias consecutivas aí no campeonato alemão, marcando uma quantidade boa de gols na maioria dos jogos. Tem uma derrota ali pro Mainz, né? Foi o tropeço, né? Mas... De forma geral, aquela coisa, né? Ganhando e fazendo muitos gols também, né? A gente observa aí que goleadas são comuns aí. Pelo menos 3 golzinhos. O Bayern, ele marca com uma frequência bem grande ao longo da temporada. Muito bem, agora momento Bet Nacional na tela. Vamos procurar as melhores odds para esse confronto. Favoritismo do Bayern, uma odd muito baixa, né? Odd baixa. Muito Cara, baixa. eu até confio na vitória do Bayern. Acho que a questão do Bayern contra o Feyenoord foi mais um acidente do percurso do que o momento do Freiburg, que de fato é muito ruim, né? A gente já observa aí, as 2 últimas derrotas foram goleadas, tomou 4-0 e 4-1 nas 2 últimas partidas que disputou na Bundesliga, e eu acredito que o Bayern vai vencer, tá? E a grande questão é que se a gente fosse apostar a favor do Bayern, a gente teria que ir no handicap menos 1.5 aí, para o Bayern de Munique vencer por 2 gols de diferença. O que eu acredito que acabe sendo uma opção interessante para esse jogo. Eu gostaria muito do mais de 2.5 gols. Por quê?
ao longo da temporada, o Freiburg ele não é um time tão ruim. Ele vive um momento abaixo da média aí nesses últimos confrontos, tá? Mas a média de gols de jogo do Freiburg é algo absurdo. Então aqui, juntando a questão do momento do Freiburg com esse retrospecto de gols que tem ao longo da temporada, eu gosto muito, porque se fosse 3-0 pro Bayern, vamos supor que o momento do Freiburg pesasse muito e o Bayern conseguisse golear por 3-0, por exemplo, aqui seria green. Mas se o Freiburg ele conseguir voltar ali a apresentar o futebol que vinha ao longo da temporada, um 2-1 é um placar que eu não descarto. Então também daria bom nesse mais de 2.5. Porém, como a odd está muito baixa, qual é a alternativa que eu vou trazer pra gente dar uma aumentada na odd? É combinar o mais de 2.5 gols com a vitória do Bayern de Munique. Assim a gente tem uma odd 1,60. E eu prefiro aqui do que um handicap menos 1,5. Porque, como eu disse, um 2-1 não é um palpite que eu descarto para esse jogo, tá? É um jogo que, ao meu ver, tende a ser muito movimentado, então eu prefiro essa alternativa aqui do que o handicap. Muito bem, então aposta aí a nossa sugestão de aposta, né, para o Campeonato Alemão. Combinamos aí o mais de 2.5 gols no jogo e a vitória do time do Bayern de Munique. Bom, saímos da Alemanha e vamos para a Itália agora, porque tem jogo bem interessante ali, duas equipes da parte de cima da tabela, Napoli e Juventus. Na tela as informações do jogo, né? Neste sábado, 2 da tarde, 22ª rodada do Calcio, né, Campeonato Italiano, lá no estádio Diego Armando Maradona, na cidade de Nápoles, Matheus Montenegro. O Napoli que mais uma vez assumiu a ponta, né, velho? Tá jogando muito aí a equipe de Nápoles. É o Conte, né, o treinador, fazendo jogar muito esse time aí. O McTominay tá jogando muito, o Lukaku reencontrou aí uma boa fase, mesmo perdendo com o Kvaratskhelia, né, que saiu e foi pro PSG. Napoli vem fazendo aí uma grande temporada e vai enfrentar a Juventus, que é uma equipe que é muito difícil ser batida, invicta ainda no campeonato italiano, inclusive, salvo engano, né? Teve uma derrota recente? Não, acho que não, invicta. Né? Invicta, mas tá ali em 7º lugar. Enfim, é um absurdo. Confrontozinho muito interessante. Vamos detalhar melhor agora com o auxílio do nosso aplicativo do Game Arena, que vai pintar aí na tela agora. Inclusive a gente já vê, ó, Napoli 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Como eu disse, líder da competição, isolado, 50 pontos marcados. É bem verdade que tem um jogo a mais do que a vice-líder Inter de Milão, que tem 47. Mas a Juventus, Fabiano, é o 5º lugar, tá? 5º lugar, mas para um time que tá invicto, só tem 37 pontos, velho. O Juventus tá 13 atrás do Napoli e tá invicto. Que loucura, hein? Empata demais, né? Empata Mais da metade muito. dos jogos da Juventus na temporada foram empates, né? Então isso acabou prejudicando aí a campanha da equipe no campeonato italiano. O Napoli bem aí querendo manter a liderança. Tem um jogo a menos, um jogo a mais, né, em relação ao Inter de Milão. Então, na prática, ele em aproveitamento divide, né, com a Inter de Milão ali a liderança da competição. Vamos para os confrontos recentes, né? Porque a equipe do Napoli não está em competições europeias, então teve uma semana para se preparar para esse jogo. Teve no final de semana um duelo difícil fora de casa contra a Atalanta e venceu, né? 3-2, né? Ótima vitória aí da equipe da Napoli. Antes teve vitória contra o Verona, vitória contra a Fiorentina, vitória contra o Venezia, né? Essas 3 sem tomar gol, inclusive. Aí contra o Genoa também vitória, 2-1. O Udinese 3-1, já 6 vitórias. São 6 vitórias consecutivas. E aí teve derrota para Lazio. Acho que foram até 2 derrotas para Lazio pela Copa da Itália e pelo Campeonato Italiano. Então, como não é a Lazio o adversário, talvez não perca, né? Momento muito bom. E assim, em casa, ele é um time que tem sido muito sólido, tá? A gente observa aí, ó, 2-0 no Hellas Verona, 1-0 no Veneza. Aí teve a derrota para Lazio, que acabou destoando um pouco, mas o que eu gostaria de destacar é que é um time que sofre muito pouco gol dentro de casa, tá? 1-0 na Roma, aí teve o 3-0 contra a Atalanta, que foi o jogo aí que deu uma destoada grande na temporada do Napoli até aqui, né? Fazendo uma campanha muito sólida ao longo da Série A italiana e não à toa é o líder da competição. Vai enfrentar a Juventus, Fábio, que, cara, timezinho difícil de confiar, né, velho? Empata demais, absurda aí essa Juventus nessa temporada. Vacilou de novo também na Champions League agora no meio de semana, empatando com o Clube Bruges, mesmo sendo fora de casa, né? Esperava-se uma vitória aí da equipe italiana. E, assim, difícil confiar que a Juventus vai vencer um jogo desse. Porque empata demais, né? Enfim, vitória da Juventus eu acho que é quase, assim, algo para descartar, sobretudo para apostar. Mas é um time que perde pouco, só perdeu para o Milan e para o Stuttgart. Ele perdeu 2 jogos na temporada. E ele não perdeu nenhum jogo fora de casa, porque contra o Milan era campo neutro, foi lá na Arábia Saudita, e contra o Stuttgart foi em casa. Pela então, Champions. É um time que ainda não perdeu como visitante nesta temporada, e já estamos aí caminhando para fevereiro, né? Sim, já 22ª rodada do Campeonato Italiano. Então é muita coisa. Vamos para o nosso momento bet nacional? Vamos lá. E aí, favoritismo do Napoli, dono da casa, odd 2.12, temos uma cotação 3.74 do Juventus. Mas da Juventus, dupla hipótese da Juventus, né? Odd 1.64, mas pô, se tem um jogo que a Juventus pode perder aí como visitante, eu acho que é esse, né? Contra o líder do campeonato italiano.
E com certeza, é um jogo que a Napoli pode vencer mais quem quiser focar nas estatísticas, né? Quem quer... Que a Juventus não perdeu nenhum É um ainda. time que perde, quem acha que vai ser empate, por exemplo, dupla hipótese, ali tem uma odd de valor, né? Pois é. Cara, é um jogo muito difícil de buscar algo de valor, né? Eu gosto muito do under goals aqui e até destaco primeiramente o under 2,5. Essa não seria a minha melhor pedida, porém, qual é a grande questão? O que eu gostaria de fazer aqui era combinar o dupla hipótese do Napoli com o menos de 3,5. Porém, é uma oddzinha ali 1,46. Tá abaixo de 1,5. Então, cara, entre essa opção e o under 2,5, eu acabo ficando um pouquinho balançado. Porque, ao meu ver, é um jogo que tende a ser truncado, um jogo muito difícil a gente cravar resultado final. Eu acho arriscado apostar no dupla hipótese da Juventus aqui, pode muito bem pintar uma vitória da Napoli. Em contrapartida, uma outra aposta que eu também acharia boa, mas a odd não está atrativa, é o empate nulo do Napoli, que ao meu ver tende muito para o reembolso, e aí é uma odd de apenas 1,48. Então, enfim, joguinho ali que a gente vai ter que ir na segurança, porque as odds não estão muito atrativas, então focar na segurança e buscar aquela que seja de melhor custo-benefício, digamos assim, né? Para você, Fábio Hermano, o que faria mais sentido? O menos de 2 pontos em gols no jogo, cotaçãozinha 1,51, ou a gente baixa um pouquinho a odd para tentar até deixar mais safe, digamos assim, né, mais seguro, e combina o empate ao Napoli com o menos de 3,5. O que é que você acha? Cara, eu acho que eu ia no menos 2,5, tá? Porque eu também não duvido a Juventus vencer esse jogo. Eu também não duvido. Esse é o meu medo, sabia? E eu acho que se for para sair um vencedor, vai ser 1-0 para um dos dois lados. Nem 2-0 eu colocaria, tá? Ao meu ver, esse jogo aqui ele tem muito para o 0-0 ou 1-1. Seria um desses meus dois palpites aí, empatezinho, poucos gols, e eu acabo ficando realmente aí com menos de 2 pontos em gols. Cotação não é tão atrativa, mas é o que eu de melhor encontro aqui para esse jogo na relação custo-benefício. Muito bem, então vamos botar 50 no menos de 2,5 gols aí, adversários que perdem pouco, né? Então, fugir do resultado final, vamos confiar aí no jogo mais truncado, um jogo mais equilibrado, sem tanta bola na rede. Bom, a gente sai da Itália e vai para a Espanha, porque tem um poderoso Real que goleou nesse meio de semana e agora tentando manter a liderança, né, do Campeonato Espanhol, assumiu recentemente, visita o Valladolid. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Jogo este sábado, 5 da tarde, lá no estádio José Zorrilla, lá na cidade de Valladolid, pela 21ª rodada da La Liga, Matheus Montenegro. O Real Madrid que deu uma empolgada, né, velho? Tá bem aí nos últimos jogos, teve aquela goleada que ele tomou ali do Barcelona que acabou destoando, mas a gente puxando um retrospecto longo aí, é um ataque que tá funcionando absurdos, parece que o Mbappé, enfim, engatou, né? Vinícius Júnior jogando muito, o Rodrigo também, então espera-se uma vitória tranquila aí do Real Madrid contra o lanterna da competição, né? Time que subiu agora também da La Liga 2. E vamos analisar no nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhada melhor aí em estatísticas recentes. O Real Madrid que já engatou 3 vitórias consecutivas aí, em um retrospecto recente. E puxando a tabela de classificação, a gente tá falando de um confronto entre o líder, né? O Atlético de Madrid tropeçou nessa última rodada e o Real acabou assumindo a liderança da competição de forma isolada, 2 pontos aí na frente do Atlético. E o lanterna Real Valladolid, o adversário da vez, 15 pontos marcados apenas até aqui em 20 jogos, disparado o pior saldo da competição, menos 25. Praticamente o dobro ali do que o segundo pior saldo. Então, realmente, o Valladolid ali pode-se dizer que tem sido o saco de pancadas desse campeonato, porque está 5 pontos já de distância para o primeiro time fora da zona. Muito bem, confrontos recentes aí das duas equipes, começando pelo Valladolid, né, que vem de derrota para o Espanhol, é o adversário ali também da parte de baixo. Aí teve uma boa vitória em casa contra o Betis, 1-0, aí perdeu na Copa do Rei, né, para um time ali, Ourense, da terceira divisão para baixo, né, ali do futebol espanhol. Aí perdeu do Girona, 3-0, teve uma vitória contra o Valência, que também é um time que está na parte de baixo, 1-0, perdeu para o Las Palmas, 2-1, aí Copa do Rei venceu o Ávila, 4-2, mas quando pegou um time mais forte, né, como foi o caso do Atlético de Madrid, em casa, tomou 5, então é um parâmetro bem interessante para a gente ver aí a força do Valladolid. Não, e nesse retrospecto recente, a gente até observa aí 3 vitórias, mas eu relativizaria bastante, porque normalmente as vitórias foram contra times ali, com exceção desse jogo do Betis, e até o Betis também vive um momento bem conturbado, né? Tomou 5 do Real Madrid aí, foi do Real Madrid ou do Barça, né? Do Barcelona, foi do Barça na Copa do Rei. Tomou 5 do Barça na Copa do Rei recentemente, mas as outras vitórias foram contra times ali da parte de baixo da tabela, né? No caso do Valência, por exemplo, e acabou perdendo pro Espanhol também, que é outro time da parte de baixo. Então, assim, é um time que não passa muita confiança e que vai encontrar um Real Madrid que tá em alta aí, né? Marcando muitos gols, absurdo o ataque do Real, vem de 5-1 contra o Salzburg na Champions, 4-1 contra o Las Palmas, 5-2 contra o Celta de Vigo. É um time que conseguiu marcar 14 gols nos últimos 3 jogos. E até quando foi goleado ali pro Barcelona,
Barcelona, acabou deixando 2 golzinhos também, 3-0 no Mallorca, 5-0 na Copa do Rei, 2-1 no Valência, 4-2 no Sevilha, 3-0 no Pachuca, enfim, o Real Madrid voltou a ser ali os galácticos que a gente conhece pelo menos um pouquinho, né? Isso, e fazendo muitos gols nos jogos do Real, né? Vamos ver agora as cotações lá na Bet Nacional, porque a odd para o Real Madrid está muito baixa, né? 1,26 só. Então temos algumas possibilidades, como combinar gols com a vitória do Real, um handicap, e aí, Matheus, você Cara, eu acho que não tem muita enrolação, porque na aba de gols, se a gente fosse buscar gols do Real Madrid, para o Real fazer pelo menos 2 gols também tá uma odd bem baixa, né? Então a gente teria que pegar para o Real fazer 3. E aí, melhor do que isso, ao meu ver, é ir no handicap e pegar o handicap menos 1,5. Eu acho que já é uma opção interessante, que é para o Real Madrid vencer por 2 gols de diferença. Ao meu ver, deve acontecer com certa tranquilidade. Real Madrid voltou a jogar bem. A gente está falando de um confronto que, mesmo sendo como visitante, é o líder contra o Lanterna, né? Há não muito tempo, o Valladolid enfrentou o Atlético de Madrid em casa e tomou 5-0, por exemplo. Então a gente espera que, com tranquilidade, o Real Madrid vai fazer 2 golzinhos de diferença. Por isso, essa melhor aí para esse confronto. Muito bem, então 50 aí, nossa dica aí no Campeonato Espanhol é o handicap menos 1,5 aí para o Real vencer por pelo menos 2 gols o Lanterna Valladolid. Bom, agora a gente vai para a Premier League, tá? Jogos interessantes aí, vamos por essa segunda metade do programa dedicada à Liga Inglesa, começando com o líder, Liverpool, que pega o Ipswich, time que está na zona de rebaixamento. Vamos colocar na tela as informações desse confronto. O jogo sábado, meio-dia, ali na hora do almoço, lá no Anfield, né? A casa do Liverpool, 23ª rodada já do campeonato inglês, Matheus Montenegro. Liverpool líder, né? 100% de aproveitamento na UEFA Champions League, vem de mais uma vitória na competição continental, 7 jogos e 7 vitórias. Um ano absurdo do Liverpool, né? Que também pode-se dizer que é o melhor time do mundo da atualidade e que tem o melhor jogador do mundo da atualidade também, o Salah, talvez o Rafinha ali, né? Que tá fazendo essas 2 últimas semanas aí de Rafinha foram absurdas. Mas enfim, um timaço, o Liverpool vai enfrentar um Ipswich que tomou 6-0 do Manchester City na última rodada lá da Premier League. Vamos detalhar melhor agora no nosso aplicativo do Game Arena. Liverpool vem de 4 jogos seguidos sem perder, o Ipswich vem de 2 derrotas. Analisando a tabela de classificação, o Liverpool isoladaço na liderança, 50 pontos marcados em 21 jogos, tem um jogo a menos do que o vice-líder Arsenal e tá 6 pontos à frente, Fábio Hermano. Que campanha sensacional contra um Ipswich que está ali na zona de abaixamento, que só marcou 16 até aqui e que tem menos 23 de saldo. Muito bem, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Liverpool, que conseguiu quebrar a invencibilidade do Lille, né? O Lille não perdia 21 jogos e o Liverpool venceu 2-1, até teve um susto ali, mas conseguiu fazer o gol da vitória no segundo tempo. Antes venceu o Brentford, não é isso? Também empate com o Nottingham Forest, confronto direto, fora de casa, resultado até ok. Passou fácil ali pelo time da 4ª divisão, né? O Accrington. Pela Copa da Liga foi a última derrota, né? Para o Tottenham 1-0, a última vez que o Liverpool não venceu, mas na Premier League faz um tempinho que não perde. E outro ponto assim que eu gostaria de destacar é que o Liverpool, nesses últimos confrontos, ele tem sido um pouquinho mais até comedido, né? Pode-se dizer que foi um tropeço esse empate caso contra o Manchester United, pelo que vem sendo os Diabos Vermelhos, né? Mas a gente observa aí, com exceção desse 4-0 que ele meteu no Accrington, né? Que é um time aí de... é 4ª divisão inglesa, né? Nos outros 5 confrontos que ele teve, ele marcou no máximo 2 gols. Então, assim, é uma equipe que vem assim, mas geralmente é ali com... a temporada toda, não tinha que geralmente aplicar tantas goleadas. 1-0, 2-0, 2-1, é famoso... passou de 3 a basquete, né? Não tem pra quê. Ganhou, anota os 3 pontos, é o que importa aí pro Liverpool. Essa aí tem sido a campanha do Arne Slot, né? Grande ano, grande temporada até aqui. Agora o Ipswich até deu umas surpresas ali recentes, não muito... recente, pode-se dizer, né? No finalzinho de 2024, venceu ali o Chelsea por 2-0, só tinha perdido de 1-0 pro Arsenal também fora, que foi até uma surpresa, empatou com o Fulham, mas depois, mesmo, as coisas desandaram um pouquinho e vem de 2 derrotas seguidas em casa, sem marcar gols, tomou um 2-0 do Brighton e 6-0 do Manchester City. Essa derrota para o City foi até surpreendente, porque o Ipswich não é acostumado a levar goleadas, né? Exatamente. Assim, é um time que está na zona de rebaixamento, mas perde ali seus jogos por 2, Vende caro, né, normalmente. Não é um time que sofre 4, 5, 6 gols com frequência, foi um resultado aí que fugiu um pouco da curva aí dos resultados do Ipswich, né? Mas é um time fraco que o Liverpool deve vencer até com certa facilidade. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional, Matheus Montenegro, porque a odd para o Liverpool está extremamente esmagadíssima, né? Esmagada até demais, cotação 1.11, quando a gente tem uma disparidade de odds muito grande assim, a gente acaba tendo que recorrer, se for para ser algo a favor do Liverpool, né, já que a gente acredita que os Reds vão vencer com tranquilidade, a gente tem que pegar gols ou handicap. Só que qual é o ponto negativo que eu trago aqui? Se a gente for apostar no handicap, velho, nem o handicap -2 tem valor, tá? A gente teria que pegar o handicap
menos 2,5, que é para o Liverpool vencer por 3 gols de diferença. E por mais que o Liverpool seja um timaço, que joga muita bola, e que a discrepância para o Ipswich seja muito grande, não é muito comum do Liverpool vencer por uma margem confortável. Como a gente já falou, normalmente o Liverpool faz ali seu 2-0, controla o jogo e tá bom. É o suficiente para somar os 3 pontos. E esse tem sido a tônica aí do Liverpool na temporada. Então eu acabo não enxergando valor, velho, nesse handicap menos 2,5. E em termos de gols, se a gente fosse buscar um over, a gente teria que pegar over 3,5, que também é muita coisa. Sair 4 gols nos jogos do Liverpool não é tão comum. E até o próprio Ipswich, como o Fábio falou, que não é um time que vence com frequência, perde a maioria dos seus jogos, mas normalmente ele não perde por goleada. Até teve o 6-0, né, na última rodada pro City, mas não é tão comum o Ipswich tomar 4, 5 gols de diferença. Então, onde é que eu acabo enxergando valor aqui? No menos de 4,5 gols. Eu acho que é uma opção muito segura, se tratando aí do contexto de Liverpool e Ipswich ao longo da temporada, e a gente acaba enxergando valor numa linha pré-jogo, under 4,5, é difícil você encontrar uma odd acima de 1,5, né? Sair 5 gols num jogo é muita coisa, então se sair até 4 a gente tá no green. Até se o Liverpool desandar um pouco aí e conseguir vencer com tranquilidade, meter 3-0, 4-0, 3-1, aqui tá no green. Só se sair 5 gols é que vai ser head, então eu acho que é uma opção a melhor possível para esse confronto em termos de custo-benefício. Muito bem, então 50 aí no menos de 4,5 gols no duelo entre Ipswich e Liverpool, né? Liverpool e Ipswich, já que o Liverpool é o mandante do jogo. Bom, seguimos falando de Premier League, agora falando de mais um time que está na parte de baixo. Esse é o time que abre a zona de rebaixamento, na verdade que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, contra um time ali que está na perseguição ao líder Liverpool. Estou falando de Wolverhampton, do brasileiro Matheus Cunha, do Arsenal, do brasileiro Gabriel Martinelli. O Jesus está machucado, né? Gabriel Jesus está machucado. Então teremos aí duelo de brasileiros. Gabriel Magalhães também, né? É o Gabriel A Magalhães. trinca de Gabriéis ou Gabriels? Eis a questão. Gabriel, não sei. Fica aí a dúvida. De futebol a gente fala, mas de português tá... Isso, Bom, vamos lá. Sábado, meio-dia, lá no Molineux Stadium, jogo pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, Matheus. Jogo interessante, né? O Wolverhampton aí que tem também o ponto que é a chegada do Vitor Pereira, né? Treinador conhecido aqui no Brasil, treinou o Flamengo e o Corinthians, e que chegou lá, parece que deu uma animada nas coisas, mas depois desandou um pouquinho. Então vamos detalhar melhor e entender o contexto do Wolves e também do Arsenal agora no nosso aplicativo do Game Arena. O Wolverhampton que tem um retrospecto recente aí não muito agradável, né? 27% apenas, 3 derrotas, um empate e uma derrota. E o Arsenal que vem aí de 3 jogos sem saber o que é uma derrota. Tabela de classificação rapidamente, 44 pontos a favor dos Gunners, vice-líder, porém com um jogo a mais do que o Liverpool. Vai ser difícil ser campeão inglês, mas eu acredito que mais uma vez o Arsenal consegue chegar ali na Champions League. E o Wolverhampton na briga para não cair, né? Até teve uma, como a gente já mencionou aí, uma sobrevida, digamos assim, né? Ficou boa parte aí da Premier League na zona de rebaixamento, mas nesse momento está fora com a mesma pontuação do Ipswich, 16 pontos marcados, só que o Wolverhampton tem ali um saldo melhor, né? Muito bem. Vamos para os confrontos recentes, né? Ver os jogos mais recentes do Wolverhampton, né? Que perdeu para o Chelsea 3-1, aí antes perdeu para o Newcastle 3-0, aí teve uma vitória na Copa da Inglaterra contra o Bristol, né? Time de uma divisão abaixo. Aí teve um empate fora de casa contra o Tottenham. Teve 3-0 para o Nottingham Forest. 3-0 para o Nottingham Forest. E aí teve as vitórias, né, do Vitor Pereira contra o United e Leicester, até ali para... Se esperou uma arrancada, né, pelo menos para se afastar ali da zona de rebaixamento, mas aí pegou adversários mais complicados na sequência e voltou ali para sua zona ali, né? Brigar para não cair. 17º é título aí pro Wolverhampton. É bem isso, né? Agora sim, realmente, esses 4 últimos jogos preocupam bastante, né? 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória, 3 derrotas consecutivas e eu destacaria aqui negativamente o sistema defensivo, né? Que sofreu pelo menos 2 gols nesses 4... Eu tô desconsiderando o jogo contra o Bristol, tá? Que fique claro que ali é da Copa da Liga Inglesa, ou Copa da Liga Inglesa não, da FA Cup, um adversário mais fraco. Os últimos 4 jogos de Premier League, ele sofreu 3 do Chelsea, 3 do Newcastle, 3 do Nottingham Forest e 2 do Tottenham. Então, sistema defensivo aí preocupante. Foi uma sequência difícil, é bem verdade, adversários difíceis, só que o Arsenal, se brincar, é ainda mais difícil do que todos esses, né? E já os Gunners, Fábio Hermano... Vitória, né, no último jogo. Pois é, ganharam ali na Champions League, né? Fizeram a cartela, 3-0, show de bola pra cima do Dinamo Zagreb, mas não vinha num momentinho tão interessante assim não, né? Empatou em casa com o Aston Villa, até teve a vitória ali, mais uma, né, no derby do norte de Londres. É isso mesmo, o derby do norte de Londres. Mas antes disso, ele havia tido 2 eliminações consecutivas. Na Copa da Liga Inglesa, vazou para o Newcastle. Até a volta e na ainda. Você quer eliminar todo o programa, você quer eliminar. É porque eu me confundo com a FA Cup. A FA Cup é jogo único e ele perdeu ali nos pênaltis para o Manchester United. Mas na Copa da Liga Inglesa ele perdeu... Está quase eliminado. Está quase eliminado. Perdeu em casa 2-0 para o Newcastle. Muito bem.
mas fazendo pelo menos 2 gols na maioria dos jogos, né? Tá Teve funcionando. esses jogos da Copa, né? Mas na Ao longo da Premier temporada toda, Mas né, na o Premier Arsenal. League, né? É um time que faz gol aí, pelo menos 2 na maioria dos seus jogos. Tá funcionando. Bom, momento bet nacional na tela, Matheus Montenegro. A vitória do Arsenal, quase 1,46. Se tivesse um pouco mais alta, poderia ir, né? Eu acho que tem o meu receio, tá? E o Wolverhampton, assim, velho, ele até vive um momento ruim, mas ele... Pô, é porque eu não sei se eu confio também muito no Vitor Pereira. Mas é um timezinho que pode surpreender. Tem jogadores ali, como o próprio Matheus Cunha, que você já citou, que podem acabar destoando um pouquinho, né? E aí, se a gente for a favor do Arsenal, que é o que a gente vai buscar aqui, para pegar o handicap, por exemplo, menos 1,5 ou menos 1, seria pro Arsenal vencer por 2 gols de diferença, eu até acho que possa acontecer. Mas eu acredito que uma opção mais segura é o mais de 1,5 gols do Arsenal. O Arsenal fazer 2 gols no jogo já é green, já é dinheiro no bolso. Não descarto aqui um 2-1 pro Arsenal, ou até eventualmente um 2-2. O Arsenal é um timezinho que também de vez em quando acaba quebrando a cara da gente apostador, né? Já fez muito isso aí nos últimos anos. Então eu acho que essa aqui acaba sendo a opção mais segura. Pro Arsenal fazer 2 gols é o suficiente. Uma oddzinha de 1,55 eu considero interessante. Muito bom, odd boa, foi 2-2, né? Green a gente fica mais até protegido. Se perder 3-2. A gente já viu aí que o Wolverhampton é um time que toma muitos gols, sobretudo quando pega adversários de um nível maior. Bom, então é isso. Então aí, nesse mais de 1,5 gols dos Gunners, a gente segue falando de Premier League, do principal jogo, tá? Deste sabadão. Clássico, será? Será que é clássico? City e Chelsea. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Neste sábado, 2h30, lá no Etihad Stadium, a casa do Manchester City, 23ª rodada do campeonato inglês. É clássico ou é clássico dos novos ricos, né? Eu acho que pode-se dizer que é clássico, sim, aí, pelo que apresentam nas últimas décadas, né? Final de Champions League, há não muito tempo, né? Foi 2021, salvo engano, né? Já foi campeão ali com o gol do Havertz. 2 times do Big Six inglês, né? Então, eu acredito que sim, pode-se dizer que é clássico. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, porque o Manchester City tinha dado uma empolgada, né? Parecia que ia voltar a ser o City que a gente conhecia. Aí abre 2-0 contra o PSG e toma uma virada para 4-2. Contra um Chelsea que estava vivendo ali um momento ruim, mas já vem de 4 jogos aí de vencibilidade. Confronto interessante. A gente precisa entender muito bem o contexto aí para buscar as melhores oportunidades. Chelsea em 4º lugar, o Manchester City em 5º, apenas 2 pontos aí separa as duas equipes. Confronto direto, né? Para uma vaga da Liga dos Campeões. E também, se quiserem continuar sonhando com o título, né? Tá difícil. É só sonhar mesmo, né? Porque é difícil. Continuar sonhando ainda dá, ganhar é outros 500. Sonhar é de graça. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Porque o Chelsea vem bem. O Chelsea folgou nessa semana. Manchester City primeiro, né? Que é o dono da casa. Mandante, né? Inclusive perdeu para o PSG 4-2, se complicou, está fora dos 24 de 36. Que loucura, faltando uma rodada, hein? Faltando uma rodada. Então, situação delicada aí do Manchester City, pode ser eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões. Antes fez 6-0 no Ipswich, né? A gente até achou que voltou ao City normal, mas essa derrota para o PSG... foi bom para dar um freio aí na animação da galera. Ele teve essas 2 goleadas surreais, né? 6-0 e 8-0, mas tem que relativizar muito, né? São adversários... Aí o Brentford empatou, por exemplo, Exato. né? Aí ganhou do West Ham, que também não ganha de ninguém, né? Então, quando pega um time maiorzinho, sempre perde. Né? Aí ganhou do Leicester, time também da zona de rebaixamento. E antes disso era a sequência horripilante. Aí empatou com o Everton, perdeu para o Aston Villa, para o Manchester United. Um ponto que a gente poderia destacar é que os jogos voltaram a ser bem movimentados, né? O Manchester City naquela época ruim ali, o sistema defensivo estava péssimo e o ataque também não estava funcionando muito bem. Haaland voltou a deixar seus gols aí, tá fazendo em gol tudo que é jogo. O sistema ofensivo aparentemente está funcionando aí. A gente observa que saíram pelo menos 4 gols nos últimos 5 jogos que o Manchester City disputou, tá? Então, joguinhos movimentados. A defesa continua ruim, mas o ataque pelo menos aparentemente deu uma melhorada. E vai enfrentar um Chelsea cujo esse retrospecto aí de gols também tem acontecido com frequência, né? Pelo menos 4 gols aí nos últimos 3 jogos do Chelsea. Já são 3 jogos de vencibilidade, mas eu também relativizaria um pouco, né? Uma sequência aí fácil, 5-0 ali na FA Cup contra o Morecambe, que é 4ª divisão, salvo engano, né? Empatou em casa com o Bournemouth, que beleza, o Bournemouth não é um timezinho tão bobo assim, mas esperava-se que fosse vencer. E na última rodada bateu o Wolverhampton, que é um time ali de parte de baixo. Muito bem, dito isso, momento bet nacional na tela. Porque odds altas aí para os favoritismo do Citão, hein? Favoritismo do City. Dá pra ir? Eu não confiaria nada, né? Confio de jeito nenhum. City ainda não me convenceu e eu acho que ainda vai demorar um pouco para convencer. Ele ainda precisa se provar justamente nesses jogos de maior porte, né? Esse aqui é um belo jogo para ele se provar. Tentou se provar ali com o PSG e não deu conta do recado, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Chelsea ele ainda vive um pouco de instabilidade. Ele teve um momento aí na temporada que foi muito bom, caiu bastante de produção aí nos últimos jogos, então eu fugiria de qualquer coisa relacionada ao resultado final. E a gente tem uma tendência muito alta de gols, velho. Naturalmente a gente já teria. E ainda mais pelo contexto recente das equipes, eu acredito que isso se intensifica ainda mais. São 2 times que estão um pouco pressionados, que precisam vencer esse jogo, afinal é até um confronto direto ali na briga pela Champions League, então eu imagino que vai ser um jogo muito movimentado. Porém, qual é a grande questão aqui?
O ambas marcam, ou o mais de 2 pontos em gols, ele só paga 1,41 e o ambas marcam só paga 1,40, odds baixas. Então o que é que a gente vai fazer aqui para dar uma aumentada na odd? Utiliza a ferramenta do Criar Aposta e combina as duas opções. Aqui é bem dizer, a gente vai apostar no ambas marcam, mas cortando 1-1. 1-1 é um placar que não nos serve, de resto, qualquer outro placar é viável para que seja green. E, inclusive, ao meu ver, essa é a melhor aposta do sabadão. Por isso, selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aí nessa combinada de mais de 2 pontos em gols e ambas marcas. Muito bem, então cenzão aí em City Chelsea, né? Jogaço aí, confronto diretaço aí para uma vaga na próxima Liga dos Campeões. E com essa análise a gente chega ao final da edição deste sábado do Bets do Dia. Não quer perder as próximas? Tem edição do domingo, da segunda, enfim. Todo dia tem a edição do Bets do Dia, então se inscreve aí, tá? Ativa o sininho para você ser avisado quando cada novo conteúdo chegar aí aqui no nosso canal. Você também pode comentar esse vídeo, like, compartilhar com a galera, enfim, dar uma divulgada no nosso trabalho, que é muito importante. Também aproveita e segue a gente lá nas nossas redes sociais. É só pesquisar @tvbetoficial. Valeu, Matheus Montenegro, tudo bem? Tamo junto. Tudo Quase que bem? não sai, né? Eu falei tudo bem. Tudo Te bem amo, com você? eu também, tá ligado? Valeu, galera, tamo junto. Tamo junto. Bom final de semana pra vocês, até a próxima. Valeu.